Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos. E aqui estamos com muita alegria, com muita harmonia para dar continuidade aos nossos estudos, onde aqui nós vamos para a questão 103. Aliás, não é nem questão, mas são observações de Kardec para nós explicando as classes aí dos espíritos, né? As escalas. Então, nós vamos hoje dar continuidade, que estamos aí no livro segundo, que fala do capítulo dos espíritos. Lembrando a todos que aqui realmente somos um grupo onde nós temos a pretensão de instigar a todos que também estudem, mas não de ensinar, porque aqui nós compartilhamos os nossos estudos e reflexões com todos. E para começar os nossos estudos de hoje, a Cleide vai fazer a nossa prece de gratidão. Olá a todos, que o nosso dia, nossa tarde, nossa noite, dependendo do tempo que as pessoas estiverem vendo este vídeo, seja muito abençoado e feliz. Neste momento, estamos com o coração agradecido por estarmos aqui mais uma vez unidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos protege, nos guarda, nos guia. Agradecemos também a Allan Kardec por todo o trabalho que ele teve para nos trazer esta luz, que nos dá um guia de como podemos viver bem aqui para vivermos melhor lá do outro lado. E assim, vamos iniciar os nossos estudos de hoje com muito amor, muita paz e muita luz nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Cleide. Então, vamos começar? Vamos. O comentário, eu vou ler o comentário 103, tudo bem? É sobre a nona classe, os espíritos levianos. Os espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos e trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem, muitas vezes, como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos, que interpretam de maneira mordaz e solírica. Não, e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade.
É, esses espíritos aqui, né? Pelo que a gente está vendo aqui, são aqueles que se, se agradam dos pequenos prazeres dessa vida, né? São aqueles que curtem a vida despropositalmente, né? Querem viver a vida sem se preocupar com os outros, né? É, são aqueles que entram nas reuniões espíritas e para criar maledicências, intrigas, para fazer fuxico entre famílias, né? Eles se divertem com o mal, né? Eles semeiam discórdia, eles não fazem o bem, né? E, eles também nem percebem que existe o bem, né? Para eles, o que eles querem mesmo é se divertir com as pessoas, né? Eles falam que dá na teia, o que eles querem mesmo é se divertir. E se eles podem usar as pessoas para criar intriga e semear discórdia, eles usam mesmo, né? Aí, lendo esse capítulo, deixa eu só comentar aqui, que ele fala que eles são usados por espíritos superiores, né? Eu achei estranho na hora que eu li isso, né? Aí eu fui buscar. Na verdade, eles são usados para espíritos superiores, por quê? Porque eles não estão ligados nem ao bem nem ao mal. Então, eles transitam no lado dos maus, né? Então, de uma forma normal, como se fosse um deles. Então, os espíritos superiores usam eles para ir levar alguma mensagem do bem ou resgatar alguém que está lá no lado do mal e já querendo, com vontade de fazer o bem. Então, é por isso que eles são usados nesse sentido pelos espíritos superiores, né? Que eu li isso e fiquei estranho, achei estranho, né? Aí, gente, Mateus fala, né, que o que se assemelha no céu, o que está no céu se assemelha na terra, né? E a gente vê que aqui na terra tem muito espírito assim, né? Político, piadista, aquelas pessoas que ficam fazendo stand-up, usando as doenças das pessoas, como a gente teve recentemente, aquele ator lá, o Will Smith, que foi num show e o piadista falou da doença da esposa dele. Então, assim, aqui na Terra, a gente tem muita gente assim, as pessoas que fazem bullying, né? Os repórteres que manipulam as informações do jeito deles. Então, infelizmente, aqui eles estão. Claro, Kardec falou dos espíritos lá, mas a gente vê que tem ligação realmente com a Terra aqui, né? E também, só mais um comentário, né? É, é aquele lance da porta larga e da porta estreita, né? A porta larga, como diz aqui, eles são alegres, zombeteiros, né? Fazem piadas, são felizes, né? Então, muita gente vai, né? Vai para esse lado, vai para lugares onde tem bagunça, baderna, onde tem vícios, essas coisas. Então, essa é a porta larga, né? Onde estão esses espíritos, na porta larga, né? Não, não, com certeza não estão na porta estreita. Bem interessante essa parte que você trouxe, Cleide, da pesquisa, né? Porque eu também, quando eu li, eu falei assim, olha só, né? Os duendes, os gnomos, né? Os que são chamados diabretes, né? Que são os diabinhos, eles são utilizados pela espiritualidade superior, porque esses que nós chamamos na visão espírita de seres elementais, que ainda estão no seu aí processo evolutivo. Então aí não estão no nominal. E nós, como somos seres ainda, né, a caminho da perfeição, então, por vezes, os espíritos superiores, eles também, quando vão nos trazer alguma mensagem, eles não conseguem nos atingir, né, pela nossa inferioridade.
Então, aí eu fiquei pensando, olha que interessante isso, né? Que Kardec aqui nos ensina, como foi importante ele dar essas observações para nós, que esses duendes, esses gnomos, eles são utilizados. Às vezes a gente não vai pensar que é só para o mal, para o bem também, né? Então, depende muito de acordo, o bem e o mal, a gente já viu que é de acordo como nós vivemos, né? Como nós estamos aqui. Muito legal, Cleide. Lembrando também esse mês, né, da festa do Halloween, né, não dá para esquecer, né, que Pois é, verdade. tem o mal juntos, né? As crianças adoram os doces, as travessuras, né? É uma parte do bem. E também tem toda uma energia do mal também ali junto, né? Então, lembrando as festas do Halloween, que uma coisa que importamos, né, de fora. É verdade. A Bom gente, ou tão ruim, né? Vamos a lá. gente tem uma coisa engajada ali no meio que muitas vezes a gente não vê, né? Que é Sim. o mal, né? Aquelas figuras, aquelas coisas, né? De certa É, forma a gente está cultuando, né? Mas é modismo, né? E as crianças inocentes, elas vão pela alegria, como você mesmo falou, Suzy, pela alegria, pelas brincadeiras, né? Bom, 104, a oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo, algumas vezes, progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais não puderam se despir. Assim, para mim, o nome já diz tudo, né? São os falsos sábios. E por serem falsos e sábios, eles são muito perigosos, né? Porque eles acabam usando essa sua sabedoria, eles são sábios, né? Para iludir e para disfarçar as coisas erradas. Então, eles falam sério, mas as coisas erradas, né? E aí, trazendo para o nosso dia a dia, parece o canto de um político, né? Falar aquelas coisas bonitas, impactantes, mas por trás de uma fala, aquelas palavras ali, nós sabemos muito bem, né? Não vamos entrar nessa esfera. Então, eles podem iludir, né? Influenciar pessoas ou grupo de pessoas. Então, aqui temos que tomar muito cuidado. Aqui me fez lembrar aquele ditado da cobra mal matada, né? Então, ali é uma coisa esperta, mas que usa sua esperteza, sua inteligência para outros fins. E por conta de toda essa habilidade, acaba convencendo, arrebatando pessoas para o teu lado, que se torna muito perigoso. Muito perigoso. É isso que eu entendi. E isso, Gerson, do pseudo-sábios, faz a gente lembrar, assim, aquelas... E às vezes até nós, em alguns momentos, né? É aquela pessoa que acha que sabe tudo. Então, às vezes, isso eu trago para mim. Por vezes, em determinado assunto, eu preciso ter esse autocuidado comigo também. Você sabe tudo? Será que você sabe tudo a respeito disso? Então, é a gente sempre trabalhar em nós esse processo e ter as pesquisas, os estudos, assim como nós também estamos fazendo aqui. Porque Kardec
Vocês vão lembrar, ele era chamado, até por Camille Flammarion, ele era chamado de o bom senso encarnado. Porque quando ele recebia as mensagens, o que ele fazia? Ele pesquisava, ele não publicava. A gente viu isso nos estudos, logo no início, nas introduções, e também no filme mostra isso. O quanto de pilha que ele tinha de mensagens, mas ele lia, ele pesquisava. E quando eram mensagens assim, ele refutava. Então, ele não aceitava de prontidão. Então, é isso que o Livro dos Espíritos também, ele propõe para nós. Para nem sempre a gente acreditar naquilo que a gente recebe, naquilo que a gente ouve. Né? Por vezes, quando são encarnados, que falam alguma coisa para a gente, né? Às vezes é interessante a gente perguntar, onde você viu isso? Né? Qual é a fonte? Porque às vezes as pessoas falam com tanta segurança que às vezes a gente acredita. E quando são mensagens de espíritos desencarnados, é importante a gente primeiro até se perguntar como é que eu estou diante da minha evolução, até da moralidade, como é que eu estou para receber esse tipo de mensagem, né? É se autoavaliar e depois ir pesquisar, porque a gente já viu que espíritos superiores, eles não vêm falar de vida material, eles vêm nos trazer mensagem para que nos melhoremos. É isso que tanto aqui o Espiritismo, ele explica para nós. Essa fala de vocês, né, desses espíritos, me fez lembrar essas seitas que aparecem, né, de vez em quando, seitas absurdas que arrastam várias pessoas, principalmente jovens, né, onde eles matam, eles fazem coisas absurdas, né? De tempo em tempo aparecem essas seitas absurdas que arrastam pessoas, né? Que são esses espíritos, né? Que em nome de Deus, em nome desse saber, praticam tanta coisas erradas, né? E arrastam, né, pessoas. Me fez lembrar isso, essas seitas absurdas que aparecem de vez em quando. E aí eu também, realmente, né? Aí eu lendo essa parte aqui, eu fiquei pensando, né? As características dessas pessoas, né? Acho que a única virtude é um pouco de inteligência e a malícia que eles têm para poder manipular as pessoas, né? Mas o que deve imperar mesmo de características deles é a presunção, o orgulho, a vaidade. Nossa, quanta coisa ruim, né? Vocês já devem ter ouvido aquela frase que meia verdade faz um estrago maior que uma mentira inteira. Pois é. Bom, vamos lá para 105, que sou eu? Então, a 105, nós vamos falar da 7ª classe. A gente já viu que Kardec, ele foi em ordem aí decrescente. Então, os espíritos neutros nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Esses espíritos neutros aqui é bem o que a gente fala, aquele linguajar. Tá em cima do muro, é bem esse, né? Não é nem bem o mal, não faz o mal e nem o bem. Então fica ali em cima do muro, aqueles que não tomam uma decisão, fica assim, deixa a vida me levar e tá tudo certo. Então, esses espíritos neutros,
O Noah tá fazendo barulho aqui. Agora aprendeu a fazer barulho com a boquinha? Olha lá, ó. Então, esses espíritos, o fato deles não fazerem o mal, eles acham que estão bem. Mas a gente já viu que não basta não fazer o mal, nós estamos aqui para praticar o bem, para fazer o bem. Então, não fazer o mal não basta, né? A gente tem que praticar o bem. E o fato deles estarem em cima do muro, isso torna eles espíritos imperfeitos. Mas é claro que, até seguindo pela escala, eles já estão um pouquinho melhores do que os outros, que eles já estão aí na 7ª classe. Mas eles estão, como a gente viu, espíritos ainda imperfeitos, mas como todos os outros, e como nós estamos aí em evolução, vamos aos poucos saindo dessa neutralidade e passando, entrando na prática. E como que vai? Entrando na prática do bem, na prática da caridade. Então, esses espíritos, eles vão saindo. A gente já viu que nenhum espírito fica naquela escala para sempre. Depende da evolução de cada um, mas vamos passando aí por essa escala. Então, são os espíritos aqueles que ficam em cima do muro. Normalmente muito apegados, né, às coisas do mundo, às alegrias, então aquelas pessoas que ficam o tempo todo relembrando alegrias de festas, alegrias mais vulgares, né, além de ficar em cima do muro. E também são aqueles que eu vejo assim, aqueles omissos, né? E que eu penso que não tem amor fraterno no coração, como o pessoal mesmo fala, né? Aquele que se preocupa só com o seu umbigo, né? No máximo com as pessoas ali que estão ao redor dele, a família, a pequena família dele, né? Então, são pessoas que não pensam no ser humano como um todo, né? Não pensa em melhorar, nem nada. Eles não estão ali, deixa a vida me levar, né? Tipo assim. É isso aí. Suzele vai fazer a 106? Sim. Então, 6ª classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se esses fenômenos não só devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, ele é praticamente, ele é uma união de todos os outros, né? Ele não tem a 6ª classe definitiva, né? Ele pode ser um pouquinho de cada um deles, e o que mais destaca são os fenômenos físicos que eles podem produzir. Então, os espíritos bons, eles se aproveitam quando há uma utilidade nesses fenômenos para usá-los em benefício ao ser humano. Me fez lembrar também
Hoje eu estou com as lembranças, hein? Aquele filme Ghost, né? Onde o ator principal, que é um espírito, vamos dizer, bom, não sei se está grosseiro a explicação, né? Mas que ele é um espírito bom, ele acaba aprendendo com espíritos mais perturbadores, né? A exercer esses fenômenos físicos para salvar a amada dele, né? É o caso da moedinha que ele consegue colocar pela força do pensamento, né? Fazendo o bem debaixo da porta e a moedinha se eleva para que ela possa acreditar na médium que está lá fora. Então, eu acho que os espíritos, acho não, tenho certeza, né, que a espiritualidade elevada usou desse fenômeno para ajudar. Então, esse grupo, ele é quase que a união de todos, né? Só que eles produzem mais efeitos físicos, mais do que os outros, é o que eu entendi. Perfeito, Sueli. Ótima lembrança aí desse filme Ghost. E lembrando que esses espíritos, se a gente for trazer para os mundo aqui, né, dos espíritos encarnados, são aqueles espíritos, né, que gostam de barulho, que gostam de barulho, que gostam de confusão, aqueles que se metem nas revoluções, aquele, por exemplo, que coloca aquelas músicas altíssimas, não para incomodar mesmo, porque lembrando que nós desencarnamos do jeitinho que nós estamos aqui. Então, se a gente se enquadra numa sexta classe de espíritos batedores, perturbadores, é assim que a gente vai se apresentar no plano espiritual. Por isso que Deus é sempre muito misericordioso. Ele nos dá essa oportunidade da nossa reencarnação, desse nosso tempo aqui, para nós irmos nos aprimorando, nos melhorando. Por isso que quando a gente faz uma retrospectiva de nossas vidas, a Meire que era antes e a Meire que é agora, eu vou ver o meu processo evolutivo. É pequeno, é gradativo e é contínuo, mas a gente vai evoluindo, a gente vai passando por etapas. Eu, lendo essa parte aqui, eu também lembrei daquela história, acho que todo mundo conhece, né, das irmãs Fox, né, que elas começaram a perceber que elas tinham mediunidade por causa desses espíritos também, né, que porque tem espírito que usa esse tipo de efeito para se comunicar, né, tem uns que usam para assombrar, outros para se comunicar. E assim, a gente tem exemplo de as pessoas falam, aquela casa é mal assombrada, né? Mas né, não é que é mal assombrada, é porque tem espíritos com essas faculdades aí, né? E eu aprendi no curso de médiuns, né? Que para esses espíritos se manifestarem, tem que ter o médium que seja conivente, não, que tenha acesso a essa manifestação, porque não são todos os médicos que dão acesso a esse tipo de manifestação, né, de efeito físico. Né? Então, por exemplo, se algum médium que tem esse tipo de mediunidade, aí esses espíritos batedores, né, perturbadores, assim, né, eles se manifestam fazendo barulho, como foi o caso das irmãs Fox, né? E assim, como a gente leu aqui, tem uns que usam para se comunicar. Antigamente era a forma de comunicação deles, né? Hoje em dia a gente não precisa, porque graças a Deus o Kardec trouxe, né? Ele já escreveu. Mas antigamente eles precisavam desses tipos de manifestação para dar algum comunicado, mostrar para a gente, como foi o caso das irmãs lá, né? Então é isso. Esse tipo de espírito me causa um pouco, né,
de medinho, né? Mas eles existem, muitos usam para o bem, né? Como vocês falaram do filme Ghost, né? Como sempre tem, como foi comentado aqui também, né? Eles usam, dependendo da gente, eles usam esses efeitos físicos para o bem ou para o mal. Tudo depende da nossa sintonia. Se a gente está ligado no bem, não tem que ter medo, né? Exatamente, Cleide. É o que até disse um comentário aqui, né, atrás. Depende muito de como nós estamos, é olhar para nós. Então, aquilo que a gente recebeu, aquele barulhinho de espíritos batedores, de repente, você está numa oração, numa sintonia elevada, está se conectando com Deus, e vai que de repente acontece alguma coisa. É para o mal? Não, às vezes até assim, olha, estamos aqui com vocês. Com Filho, você. eu te ouvi. Estamos te ouvindo, né? É, Seu anjo da guarda está aí do lado. é, Então, depende muito de como nós estamos. Exatamente, Cleide, é a nossa sintonia. Onde está o seu pensamento? Lá pois é, está o seu tesouro. exato. Mateus 8, acho que 8:18, uma coisa assim. Mas está em Mateus. Ah, Biblinha nossa. Aí os arrepios, né? Aí os arrepios, né? Essa manifestação física que arrepia tudo. Muitas vezes a gente está em oração e arrepia, não é isso? Exato, é verdade. É. É uma resposta do alto, né? E com certeza é uma resposta do bem, da espiritualidade amiga. Então, física, né? Sim, sim, E olha exato. só que beleza! Estamos aqui chegando ao final desse nosso estudo. Muito bom, né, gente, estudar em grupo, porque cada um traz a sua reflexão, o seu estudo, como é gostoso. Então, hoje nós terminamos esses espíritos dessa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, onde vimos aí os caracteres gerais que Kardec trouxe para nós, vimos aí a 19ª, 8ª, 7ª e 6ª classe. Então, olha só, né? Nós tivemos aí 5 escalas nessa ordem. E na semana que vem nós vamos estudar a segunda ordem, que são os espíritos bons. Vamos ver o que Kardec traz para nós. E Cleide, você faz a nossa oração final? Sim. Gratidão, Senhor, gratidão, Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima. Agradecemos neste momento esta oportunidade que nos foi dada de conhecimento, de estudo. Agradecemos também a este grupo abençoado, que com muito amor está aqui de coração aberto para aprender os seus ensinamentos, Senhor. Que possamos levar para as nossas vidas tudo o que aqui for aprendido, que possamos cada dia mais usar esses ensinamentos para aprendermos a olhar o mundo com seus olhos, Senhor. E assim, Senhor, ver cada um dos nossos irmãos que estão aos nossos lados com os seus olhos, com muito amor no coração. Gratidão, Senhor, por todos os ensinamentos de hoje e que na próxima semana estaremos aqui com o coração aberto e a mente esperta para podermos aprendermos muito mais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.